Amém? É bom, né, estarmos na casa do Senhor por mais uma noite para celebrarmos e adorarmos o nosso Senhor mesmo. Antes de nós orarmos, eu gostaria de ler com os irmãos em 1 Coríntios de 12, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 11. Não está ainda não. Ai, tá bom. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o 11. Diz assim: Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá a mensagem do conhecimento especial. A um, o Espírito dá a grande fé. A outro, o Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se a mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outra ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Amém? Irmãos, nessa passagem, nós vimos que Paulo ele esclarece sobre os dons espirituais. Né? Ele cita para a gente alguns de dons espirituais, que são diversos dons. Então, uma pessoa ela pode ter um dom de cura, a outra pessoa ela pode ter um dom de falar em línguas, né? Mas ele frisa também que esses dons espirituais, ele é concedido através de um mesmo Espírito, né? E aí no versículo 4, 5 e 6, nos versículos 4, 5 e 6, ele consegue mostrar para nós, de uma forma resumida, a presença da Trindade composta pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. No versículo 4 ele diz, olha, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, a palavra em si, no capítulo 12, ela direciona para dons espirituais, mas a meditação que eu gostaria de fazer essa noite, irmãos, que Deus tem colocado em meu coração, é esse único Espírito, esse Espírito Santo que reina em nós, tá? A partir do momento em que nós declaramos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e nós somos batizados, nós temos Espírito Santo dentro do nosso coração, amém? Como João 14 diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, isto é, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele mora em vós e estará em vós. Amém? Então, a partir do momento em que teve a ascensão de Jesus aos céus, ele envia então o seu próprio Espírito para reinar em nosso coração. Né? O que isso quer dizer? Que nós temos Deus em nosso coração. Jesus Cristo está em nosso coração. Né? E é sobre essa responsabilidade que temos Deus em nosso coração, Jesus Cristo, o Espírito de Deus em nosso coração, que eu queria meditar com os irmãos hoje, tá? Porque nós cristãos, nós temos que ter a ciência de tudo que foi sofrido para que nós poderíamos ter esse Espírito Santo em nosso coração, que não é de graça, não é verdade? Foi tudo através de um sacrifício. Cristo, ele sofreu a sua morte,
ele foi abandonado, né? Ele sentiu uma dor tremenda, ele teve muito sofrimento, e tudo isso para que ele pudesse habitar em nós ainda, não é verdade? E não foi porque a gente merece, foi tudo pela graça dele, e tudo que ele passou, e ele está ainda dentro de nós temos essa graça. Então, será que nós estamos valorizando, estamos dando a devida valorização desse Espírito dentro de nós, né? Então, a graça de Deus, ela é maravilhosa, né? E que a gente nunca podemos esquecer e sempre agradecer e valorizar que se temos esse Espírito hoje conosco, foi pela misericórdia de Deus e compaixão derramada na cruz do Calvário, né? Nessa noite, irmãos, eu gostaria de trazer então essa pequena reflexão para que nós pudéssemos levar para a nossa semana e analisarmos a forma que nós estamos tratando o nosso espírito. Valorizarmos e pararmos para analisar como que nós estamos alimentando o Espírito Santo dentro de nós, né? Porque Deus, Ele habita em nós. E isso não é por nós, não é pelo que nós queríamos, e sim pela sua graça, não é verdade? Então, aqueles que puderem ficar de pé, vamos orar, vamos entrar na presença de Deus e vamos agradecer a Ele por esse Espírito, certo? Vamos agradecer a Ele por essa graça que Ele tem nos concedido, porque se hoje nós estamos aqui, irmãos, reunidos, como corpo, é porque Deus, Ele nos deu a vitória, amém? Amém, Pai. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, ó Pai. Obrigado por nos trazer mais uma vez em sua casa, ó Pai. Ó Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela morte do seu filho, ó Pai. Aquele, Pai, que se fez carne e desceu até essa terra, Pai, para nos resgatar e nos salvar, ó Deus. Glória. Nós, ó Pai, que estávamos no lamaçal de pecados, ó Pai, que não éramos nada, ó Pai, sentimos a Tua presença e agora temos um Consolador dentro de nós, Senhor. Ó Pai, abençoa-nos, ó Pai, abençoa, Pai, para que nós possamos alimentar esse Espírito, Pai, para que nós possamos estar sensíveis, ó Pai, ao toque, ao falar do Seu Espírito Santo dentro do nosso coração, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, a cada dia ter mais comunhão contigo, ó Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ler a Sua palavra, ó Pai. Que nós possamos entrar mais em oração, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, vivenciar o Senhor, ó Deus, em todos os nossos atos, ó Pai. Ó Senhor, receba, ó Pai, o nosso louvor, ó Pai. Receba o louvor da Sua igreja nessa noite, ó Pai. O Senhor é bem-vindo aqui, Senhor. Esteja conosco, ó Pai. Ó Senhor, que nós podemos Te adorar, ó Pai, nessa noite, em espírito e em verdade, ó Pai. É isso, Senhor, que nós Te pedimos e Te agradecemos, ó Deus. Amém, Pai. Espírito, de verdade.
nesse momento. Entre na presença dele. Agradeça a ele pelo Espírito que ele te concede. Adora esse Deus que ele é único, irmão. Adora, porque nós somos privilegiados de ele ter nos alcançado e estarmos na sua casa hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos te adorar, Senhor, Pai. Obrigado porque os nossos olhos estão fixados em Ti, ó Pai, e não no mundo, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou, ó Pai. Ó Pai, o prazer nosso, ó Pai, que nós possamos levar pela nossa vida, ó Pai, que nós possamos ter o prazer em Te louvar, ó Pai, em Te adorar, ó Pai.
teu Espírito que nos ensina, o teu Espírito Santo que nos corrige, nos exorta, também o teu Espírito que consola as nossas vidas, Senhor. Nos colocamos diante da tua santa presença, pedimos perdoa os nossos pecados, ó Pai. E cada encantado, cada oração, a manifestação da tua palavra, o Senhor esteja trabalhando na nossa vida, Senhor, endireitando os nossos caminhos, curando a nossa alma, Senhor, renovando as forças daquele que está cansado, sem vigor, ó Pai, dando direção, sabedoria que vem do alto, Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Ao Senhor toda a glória, toda a adoração, Pai. Te louvamos e te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Em Atos 7, diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Que Deus possa nos encher de forma que apenas se encontre Ele dentro de nós, irmãos. E podemos ser usados cada dia mais para a sua obra. Amém? Usa-me.
Abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, o Senhor é maravilhoso, Deus. Sonda, ó Pai, os nossos corações, ó Senhor. Quebranta e nos transforma, ó Senhor. Enche-nos, ó Pai, até que só exista o Senhor dentro de nós, ó Senhor amado. Ó Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de louvarmos a Ti, Deus. Muito obrigado. Aqueles irmãos que tiverem seus dízimos e suas ofertas, podem trazer até o altar. Essa música, irmãos, ela é um pouco antiga, mas a gente nunca cantou ela aqui na igreja. E o refrão dela diz: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Seremos inundados por tua glória, Senhor. Amém? Se você conhece essa música, louve Ele, louve de todo o seu coração nessa noite. Faça isso um pedido do seu coração para Deus essa noite. E se você não conhece, não tem problema. Que você faça dela a sua oração, que você medite nessa letra, amém, irmãos? Vem inundar, encher
somos inundados por tua glória, Senhor. Vamos
bom sentir a Tua presença, Senhor amado. Ó Pai, que a Sua presença esteja presente em nossas vidas, ó Pai. Que a Sua presença esteja presente na vida das crianças que aqui frequentam, ó Pai. Que a Sua presença, ó Pai, esteja no lar de cada um, ó Pai. Que o Senhor venha transformar o lar delas, ó Pai. Que o Senhor venha restaurar famílias, ó Pai. Que o Senhor venha transformar, ó Pai. Ó Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. E só o Senhor é capaz da transformação, ó Pai. Só o Senhor, ó Pai. Ó Senhor, depositamos em Ti todas as nossas esperanças, ó Pai amado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai amado. Paulo diz que aqueles que possuem o Espírito têm a mente de Cristo, ó Pai. Obrigado, Pai, por termos o Seu Espírito, ó Senhor amado. Te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e ofertas aqui depositados nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa suprir o lar de cada um, ó Pai. Aqueles que estão precisando, ó Pai, que o Senhor seja o suprimento na vida de cada um, ó Pai. Que o Senhor desperte a sua igreja, ó Pai, para que possamos ser sensíveis para essas famílias necessitadas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Venha falar conosco nessa noite, ó Pai. Abra os nossos corações, ó Pai. Que o Senhor ministre aqui, ó Pai. Que o Senhor pregue aqui nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor. Amém, ó Pai. Eu sei que não, tá? Houve aí algum prejuízo com o irmão que ia pregar agora à noite. E é difícil para eles lá na Bela Vista também arrumar alguém de imediato, sair de lá correndo. Então, nós como povo, vamos fazer a nossa parte, que é de compartilhar a palavra do Senhor. Eu não sou pregador, irmãos. Eu não sou pregador. Porque eu vou conversar com os irmãos. Nós vamos fazer aqui uma devocional alongada, né? Isso vem de reflexões que a gente tem no dia a dia, nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos que buscamos a presença do Senhor. Então, é isso que nós vamos estar compartilhando a palavra. Porque a palavra, a vida, a poder e a autoridade. Vocês forem orar para mim, vocês não vão receber nada. Mas se vocês olharem para o Senhor, aquele que morreu, né, que foi crucificado, morreu, ressuscitou, então nós recebemos vida, a vida que está em Cristo. Nós vamos orar ao Senhor. Né? Feche os seus olhos. Senhor, diante da Tua presença nós estamos. E nós sabemos, ó Pai, da onde saímos, o que somos e o que temos. Reconhecemos, Senhor amado, as nossas limitações e fraquezas. Reconhecemos, ó Pai, que somos totalmente dependentes e carentes do Senhor. Ajuda-nos nesta noite, Senhor, a continuar na Tua presença. Que já recebemos através do louvor, ó Pai, nós queremos continuar derramando o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos corações estejam atentos ao Teu Espírito Santo. Que é aquele que, Senhor amado, tem o Espírito. O Senhor testifica, Senhor. Que os nossos ouvidos sejam abertos, as nossas mentes sejam clareadas, Senhor, pelo poder do Teu sangue e pelo poder do Teu nome. Cativa, Senhor, os nossos pensamentos ao Seu trono de graça, no nome de Jesus. Convido os irmãos a abrir no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Eu vou procurar ser menos cansativa possível, irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler do verso de número 3 ao 9. Amém? E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro,
de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indagaram e disseram: para que esse desperdício de um bem, porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar-los aos pobres. E bramaram contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que amonestais? Ela fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Hoje pela manhã, na escola dominical, nós estávamos aprendendo um pouquinho sobre a história de Abacuque. E o versículo-chave para mim foi que o justo viverá da fé. E no decorrer do estudo, nós vimos que o nosso coração ele fica meio que perturbado, meio que inquieto, quando diante das circunstâncias nós começamos a indagar, começamos a ter temores, ficamos ansiosos. Irmãos, eu vou tirar a blusa que eu já estou com calor. Perdão. O nosso coração ele fica incomodado porque nós temos diante de nós problemas que às vezes são impossíveis diante dos nossos olhos. Resolver, seguir adiante, há uma dificuldade para nós saber esperar. E para Deus, Ele não vem adiantado, Ele não vem atrasado, Ele vem no momento certo. Então nós temos que acreditar é um desafio diário para a nossa vida. Crer é um desafio diário para a nossa vida. E eu gosto muito dessa passagem aqui, nesse momento que essa mulher se aproxima do Senhor. Ele estava reunido, a palavra diz que Jesus estava reunido, assentado na casa de Simão, e veio aquela mulher e ela trazia um vaso de alabastro, que era um perfume caro, muito caro da sua época. E fala que ela quebrou o vaso e derrubou nos pés de Jesus. Mas ela não quebrou, ela tirou o lacre, o lacre que tinha, e pegou aquele perfume e foi ungindo os pés de Jesus. Naquela época, naquele momento, havia muita pobreza também, muita pobreza, dificuldades. E ela toma uma atitude aqui que incomodou muita gente. Incomodou por causa do dinheiro, do lucro, e arrazoavam nos seus corações. E eu quero abrir aqui um parênteses. Irmão, Senhor, som do nosso coração, esse hino é maravilhoso. Os hinos que foram cantados são hinos a qual eu tenho, menos o último que eu não lembro, mas os outros foram hinos que faz parte do dia a dia nosso. A gente sempre está sussurrando, cantando não é sussurrando. Mas o Senhor conhece o meu coração e Ele conhece o seu coração. Ele sabe como você saiu da tua casa. Ele sabe como você passou o seu dia, os seus pensamentos. Aquilo que está assim perturbando talvez a tua alma, você está mais tranquilo, mas Ele sabe de tudo. Ele nos conhece, irmão. Isso desde antes da fundação do mundo. Ele conhece toda a genética, todos os hormônios, tudo que há em nós. E Ele nos formou, as nossas características, Ele formou tudo.
fica desapercebido diante do Senhor. E isso é maravilhoso na pessoa do Senhor, na pessoa de Jesus Cristo. É maravilhoso saber que Ele me sonda e me conhece, sabe como eu sou, sabe das minhas inquietações, dos meus medos, das minhas oscilações, mas mesmo assim Ele me escolheu. E Ele escolheu você. Eu não sei o grau de experiência que você tem com Jesus. Eu não sei como que você lida com a fé, com o crer. É um desafio. E como que você, quando você lê a palavra, como que você olha para ela? E essa mulher aqui, ela teve coragem, viu, irmãos? Teve coragem. Porque conta-se uma história, não vou entrar nessa parte, mas que quando eles reuniam as portas dos portões das casas, era aberta e as pessoas podiam entrar quando havia uma reunião desse tipo. E ela entrou. Mas ela foi ousada, porque diante dos olhos dele era pecadora. Era uma mulher pecadora, ela era vista com maus olhos. Era uma pessoa que talvez você e eu passássemos por ela e afastaríamos. Nós não chegaríamos perto. Mas ela entrou, pegou o melhor que ela tinha e despejou nos pés de Jesus. O melhor. Ela não deu o resto. Ela escolheu o que ela tinha de melhor. Por quê, irmãos? Por quê? Provavelmente ela já tinha ouvido falar de Jesus. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Amém. Ele é vida. Cristo é vida. Ele é poder. Então, onde ele chega, há manifestação da vida que há em Cristo. E nós podemos ter essa manifestação na nossa vida através da fé. De abrirmos o nosso coração para que situações, circunstâncias em nós seja transformada dia após dia. Uma questão de fé. E ela faz isso. Ela unge os pés de Jesus. Isso está preparando ele para a sua morte. Para a sua morte. Ela já estava ali, sendo um instrumento usado por Deus. E também, eu acredito que naquele momento, às vezes nós esquecemos de uma coisa a respeito de Jesus. Que ele era homem. Hoje, amanhã foi falado com isso. Era 100% homem, 100% Deus. Mas quando ele veio, lá em Filipenses capítulo 2, diz, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, ele se aniquilou. Ele se aniquilou. E ele viveu como homem. Jesus sentiu fome, Jesus chorou, Jesus pegou o azarote e saiu derrubando-a, como fizeram na casa dele, a casa de comércio. Ele reagiu. E nós podemos também nos lembrar que quando ele chamou Pedro e Tiago, se eu não me engano, para subir para orar com ele. João? Pedro, Tiago, João? É isso? Obrigada, moça. Subiu. E eles não aguentaram, acabaram dormindo. Cansados, talvez pela tristeza, porque a tristeza traz cansaço, nós. Vamos aqui fazer Tristeza traz cansaço. Tristeza traz desânimo. Tristeza traz apatia. Tristeza traz depressão. Mas o sangue de Jesus, ele nos purifica, nos santifica e nos liberta. Ele transforma toda tristeza em regozijo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Talvez nessa noite ele vai transformar nossa tristeza em regozijo. Ainda que saímos daqui, os nossos problemas não sejam resolvidos, mas a presença
presença dele nos levanta. Levanta o nosso abatimento, levanta daqueles momentos que a gente fica impaciente e a gente se agita, a gente se sente mal. Isso é uma reflexão da Isabel, tá? E ela diz, derrama sobre os pés dele aquele vaso de alabastro. Também era um consolo para a alma de Jesus. Era um consolo para a sua aflição. Porque ele sabia o que estava aguardando ele. Um momento de carinho, um momento de cuidado, um momento de amor, de ternura, que ele recebe naquela hora. E isso é maravilhoso. E Jesus, a palavra diz que, está dizendo que aquilo que ela fez ali, o mundo todo ia lembrar dela. Um ato simples, mas com uma riqueza, uma profundidade grande, tremenda, poderosa. Porque ela estava ali, se derramando ao pé do mestre. E não era só isso, irmãos, ela estava chorando. Ela chorava, e ela estava chorando. De um coração quebrantado, irmãos. Um coração contrito. Um coração que reconhecia os seus pecados, reconhecia que precisava de algo mais além das circunstâncias. Ela precisava da presença, do perdão e do amor. Ela estava assim lá, derramando o seu coração, mas eu creio aqui que não em culpa. Porque quando o Senhor perdoa os nossos pecados, Ele nos liberta. A culpa também é levada sobre o madeiro. Ele levou os nossos pecados, as nossas culpas. Porque as nossas culpas são grandes. Porque cada dia que vivemos, o que fizemos no passado, o que fazemos no presente, ou o que vamos fazer no futuro, ela custou o preço do sangue de Jesus. Não é qualquer coisa. É o preço do sangue que foi vertido lá na cruz. E essa mulher, ela tem aí um momento que ela está tanto consolando, como ela está sendo consolada pelo Senhor. Ela está sendo consolada. Porque o amor dele abraça ela, o perdão dele abraça, aconchega. O amor dele está trazendo libertação para a sua vida. Nós estamos nesta noite aqui, irmãos, e nós estamos aqui pela graça, misericórdia do Senhor. E todos nós temos uma trajetória diária de vida. Todos nós temos um começo, um meio e um fim que nós vamos trilhar. E eu quero, assim, indagar com os irmãos. Como que nós estamos reagindo diante do Senhor? Como que nós estamos lidando cada vez que ouvimos a sua palavra, cada vez que oramos, cada vez que buscamos a face do Senhor? Como que nós estamos reagindo? Quando eu digo nós recebemos do Senhor, como que nós estamos demonstrando para Ele que nós estamos aceitando o seu amor, o seu aconchego, também a sua correção? Como que nós estamos reagindo diante do chamado dele para que as nossas
nossas vidas estejam no altar, para que as nossas vidas estejam à disposição do Senhor. Como que nós estamos reagindo? Em Atos dos Apóstolos, depois que Jesus é recebido aos céus, né? Eles são revestidos de poder, e o que eles são, o que começam os discípulos a anunciar? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, ou para que seus pecados sejam perdoados. Às vezes nós encontramos dificuldades, pelo menos eu tenho essa dificuldade, de nos confrontarmos, deixarmos sermos confrontados. Se a palavra de Deus, se ela não me confrontar, se ela não mexer comigo, certamente eu estou resistindo à ação do Espírito de Deus. Porque a palavra, quando nós meditamos nela, ou quando ouvimos de alguma maneira, ela tem que estar trabalhando o nosso ser, quebrantando os nossos corações. Nós somos fortalecidos na força e no poder do Senhor. Tem um versículo lá no Salmo de número 20, eu não lembro se é 4, se é 5, que eu tenho pensado nele esses dias. Ele diz assim: em teu nome arvoraremos pendões. Ou o que quer dizer isso? Em teu nome fincaremos a nossa bandeira. Qual que é a nossa bandeira? Qual que é o nosso? O que arvoraremos? É confiança no Senhor. Confiança de que Ele está conosco, ainda que as circunstâncias, o mar seja revolto, Ele está comigo. E Ele está com você. Mas quando nós buscamos, quando nós oramos, quando entregamos as nossas vidas, nós estamos fincando a bandeira da nossa confiança. Estamos lutando contra a incredulidade dos nossos corações. Irmãos, nosso coração é incrédulo. Há uma luta muito grande dentro de nós. É uma peleja da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. E se nós não perseverarmos, se nós não buscarmos, nós não vamos vencer isso. São como amarras. São como amarras que elas precisam ser arrancadas. Amarras para tirar os nossos pés da nossa mente, do nosso coração, para nós prosseguirmos. O Juninho colocou aqui antes do início do culto uma frase do John Piper que eu gosto muito. Se nós não entendermos o valor da oração, nós só vamos entender o valor da oração quando entendermos que a vida é uma guerra. É uma guerra. Você já levanta de manhã, ou você vai deitar, tudo que você faz é uma dificuldade, irmãos. E quando nós queremos vencer isso na nossa força, nas nossas forças, nós vemos aqui que quando ela derramou o óleo, o perfume aos pés de Cristo, o que aconteceu? Arrazoavam dentro dos corações. Arrazoavam, porque havia dinheiro. O Salmo 20, ele diz: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós, porém, confiamos no Senhor. Esses homens que estão cheios de poder, que estão fazendo guerras, eles confiam na força das suas armas bélicas, né? Aquilo que eles estão planejando, que estão construindo. Eles confiam nisso. Mas, basta uma palavra, uma única palavra, tudo cai por terra. Tudo.
como Jesus, como foi falado, né? Mas como Jesus falou, daquele tempo do passado ficaria pedra sobre pedra. E realmente Deus faz. Ele mexe nas estruturas, Ele muda situações, tudo para nos alcançarmos. E nós estamos vivendo um período muito difícil e que nós precisamos rever a nossa jornada, precisamos rever a nossa caminhada. É um passo de cada vez, é uma entrega diária e absoluta. Agora, como que estamos reagindo diante da circunstância? Como estamos? Se estamos entregando, se estamos confiando, se estamos crendo que o Senhor é suficiente? Uma pergunta: Jesus é suficiente para você? Você precisa de algo mais? E é suficiente para a sua vida? Você precisa de algo para temperar a sua fé? Você precisa ver os anjos, né? Vamos ver anjos, movimentos. Você precisa ver. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado aqueles que não viram. Deus tem ocultado nos sábios, inteligentes, mas tem revelado aos simples. A sua fé pode mover situações, pode mudar curso da sua vida, curso daqueles que estão ao seu redor. A sua fé pode alcançar aquele que está perdido, aquele que está sem esperança, sem desejo de viver. Irmãos, quantas vidas já perderam a motivação? Às vezes tem tudo, viu, irmãos? Às vezes tem. A situação financeira está bem, o lar está mais tranquilo, né? Mas está faltando algo. Para a igreja de Cristo, para aqueles que confessam que Jesus Cristo veio em carne, que morreu e ressuscitou, e Ele vai voltar. Essa é a nossa confiança, que Ele vai voltar. E Ele vai transformar todas as coisas. A fé, ela tem que ser suficiente, irmãos. A fé tem que ser suficiente. Ainda que algumas vezes oscilamos, mas a nossa fé ela tem que permanecer. Independente se nossa condição financeira está bem, se está tudo certo na nossa vida, se não está acontecendo nada, a fé tem que ser suficiente. E se não está dando nada certo, se tem coisas que estão, os ventos estão contrários, a nossa fé tem que ser suficiente. Nós temos que pedir ao Senhor que Ele faça-nos andar sobre as águas, sem medo de nos afogarmos. Que Ele nos ajude a caminhar sobre as águas, sem medo de nos perdermos. Termos confiança de que Ele está nos segurando. A fé, ela não é palpável, né, irmãos? E também não é um sentimento. Porque os nossos sentimentos são como areia movediça, né? Nossos sentimentos, se nós formos guiados pelas nossas emoções, nossos sentimentos, nós entramos numa areia movediça. Hoje nós estamos bem, amanhã já está tudo descontrolado. Hoje eu estou sorrindo, amanhã eu entro num ritmo de depressão, de angústia.
fé não é sentimento. A fé é acreditar. É olhar para Jesus. É olhar pelo seu sacrifício por nós. Quando estivermos muito tristes, muito abatidos, se olharmos para o Calvário, se pensarmos ali na sua morte, na sua ressurreição, não tem como você ficar do mesmo jeito. Você pode levantar ali não dando pulo, mas você vai levantar com o teu coração confortado pela presença dele. Porque Deus, Ele é onisciente, onipresente, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece as nossas vidas. Essa mulher, ela deu um passo, para mim um passo gigante na sua época, de se aproximar. Mas a nós é um passo de fé. É um passo de entrega diária. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Siga-me. Jesus já carregou a minha cruz e a sua cruz, irmãos. Ele já carregou. Eu e você não poderíamos carregar. Ele já carregou. O nosso passo é crer que Ele já levou e caminharmos junto dele, para Ele. Deus ama você da maneira que você é. Deus nos aceita como nós somos. Esses dias eu estava na minha casa e eu estava pensando, porque a palavra ela nos leva a uma reflexão, e ela precisa nos levar a uma reflexão. E eu começou a retornar algumas coisas na minha mente. Eu não sei quanto você, mas eu vivia num casulo. Eu vivia num casulo. E o que regia a minha vida era complicado. Era bem complicado. Mas quando o Evangelho chegou ao meu coração, Deus me tirou desse casulo. Ele me tirou daquelas amarras que me prendiam, que prendia a minha mente, que prendia os meus pés. E Ele me fez uma nova criatura. E a paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu olho ao meu Senhor de manhã escaldar. Esse é antigo, Ele é maravilhoso. Essa paz que eu sinto em minha alma. Deixo-vos a paz, a minha paz nos dou, não vou lá dou como o mundo dá. A igreja do Senhor precisa entender que o nosso caminhar tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Se for igual, para quê? É melhor estar lá no mundo. É melhor sentar na mesa e comer as iguarias do rei Nabucodonosor. Daniel e seus amigos fizeram uma escolha. Acho que foi o Senhor que falou hoje de manhã, amanhã aí. Todos nós já levantamos escolhendo, né? Eu ao seu mesmo. Nós temos uma escolha. Você vai sair daqui hoje à noite? Foi totalmente diferente. Você veio para o culto com outra percepção. Tá? Saiu da sua casa. Você já conhece um pouco do ritmo do trabalho. Mas mudou. Mudou porque o que você esperava não aconteceu. Mas Deus não deixa de fazer a vontade dele. Deus não deixa. Então, quando nós sairmos daqui hoje, nós vamos sair com muitos pensamentos. Muitos. Mas deixa fluir o que é bom. Deixa fluir o que é bom. O
O que é negativo, lança fora da sua mente. Lança fora dos seus pensamentos. E temos a mente de Cristo. Deus nos dá esse privilégio. Nós temos a mente de Cristo. Eu repito isso para mim todos os dias. Senhor, eu tenho a mente de Cristo. Eu vivi no casulo, meus pensamentos eram outros, minhas vontades eram outras, meus desejos eram outros. Mas o Senhor me transformou. O viver que agora eu procuro viver é a fazer a vontade do Senhor. Martinho Lutero, ele disse algo que é até interessante. Eu não sou aquilo que eu queria ser, mas eu não sou quem eu era. Não sou o que eu queria ser, mas não sou aquilo que eu era. Oh, que privilégio glorioso! Podemos levantar um estandarte de louvor, de adoração, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Irmão, você não é indigente. Você não é indigente. Você não foi criado para viver de qualquer maneira. Você foi criado para o louvor da glória do Senhor. Agora, como reagimos? E como estamos reagindo diante do amor de Cristo? A mulher com o vaso de alabastro, ela derramou um perfume aos pés do Senhor. O que nós temos derramado aos pés de Cristo? Nas nossas orações, na nossa intimidade com Deus, no nosso quebrantamento, temos revelado para Ele aquilo que somos, as nossas fraquezas, temos confessado os nossos pecados. E é algo que nós temos que refletir. É algo que nós temos que estar pensando dia após dia. Eu não vou alongar por mais tempo, irmãos. Eu acho que vocês já foram pacientes para nos ouvir nesta noite. Mas que você possa sair com o seu coração daqui, pensando que você não está só. Que o Espírito do Senhor, Ele está se movendo em tua direção. Amém. Tem algo que eu preciso falar. Glória a Deus. Não vamos trocar, presta atenção nisso, irmãos. Não vamos trocar a unção do Espírito de Deus por outra coisa qualquer. A unção do Espírito de Deus por coisas banais, passageiras, que não vai acrescentar nada de você. Se for coisas banais, passageira, ela vai te trazer frieza, ela vai trazer distanciamento da presença do Senhor. Leve no teu coração a unção que dele recebeste, que ela permaneça na vida de vocês. Amém. Que vocês sejam fortalecidos na força do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez nós bendizemos o Teu nome. Nós Te glorificamos, Te exaltamos. Não fomos nós que escolhemos estar na Tua presença, mas o Senhor, por amor e misericórdia, nos escolheu, nos separou e tem nos ajudado, Senhor, a perseverarmos, Senhor, na Tua presença. Senhor, tem nos ajudado e tem sarado a nossa alma, Senhor. Eu Te louvo pela vida da Tua igreja, Te louvo por essas vidas que adentraram esta casa de oração. Não sabemos as lutas, não sabemos as dificuldades, nem os problemas, nem as enfermidades, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. O Senhor sonda cada coração, ó Pai, e que as Suas mãos de poder, de
misericórdia, Senhor, esteja sobre as suas vidas, sobre as suas casas, Senhor. E qualquer ferramenta preparada contra a sua vida, nenhuma prevaleça. Mas que o Senhor dê-lhes uma semana abençoada, uma semana de reflexão, de meditação na Tua Palavra, uma semana de escolhas, ó Pai, que os aproximem de Ti. Senhor, leva-os debaixo da Tua graça, do Teu poder. Como que é aquele versículo que eu gosto, Vanessa? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a sua paz. Vai em paz, irmãos.